Parece que as leis da física simplesmente decidiram tirar férias. Mas esses lugares existem. E o mais interessante é que, na maioria dos casos, a física não está sendo quebrada. O que está acontecendo é ainda mais curioso: nossos olhos e nosso cérebro estão sendo enganados por fenômenos naturais. Hoje você vai conhecer 10 lugares da Terra onde a realidade parece estar funcionando de cabeça para baixo. E fique até o final, porque o último lugar parece ter sido criado em outro planeta. Mas antes, já deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora vamos começar. Número 10. Spool Hill, Flórida. Imagine estacionar seu carro em uma estrada aparentemente inclinada para cima. Você coloca o veículo em ponto morto. Solta o freio. E então o carro começa a se mover sozinho. Só que existe um detalhe assustador. Ele parece estar subindo. Esse fenômeno acontece em Spool Hill, na Flórida, um dos vários lugares do mundo conhecidos como Gravity Hills. Durante muito tempo, visitantes criaram teorias sobre magnetismo e até forças sobrenaturais. Mas a explicação é bem mais interessante. O terreno ao redor cria uma ilusão de ótica. A estrada está realmente inclinada para baixo, mas árvores, montanhas, horizonte e outros elementos fazem nosso cérebro interpretar aquela descida como uma subida. E quando o carro começa a se mover, nossos olhos entram em conflito com a gravidade. O cérebro diz: estamos subindo. A gravidade responde: não estão. E, nesse caso, a gravidade está certa. O fenômeno mostra uma coisa impressionante: nossos olhos podem estar funcionando perfeitamente, mesmo assim, nossa interpretação está completamente errada. Número 9. Magnetic Hill, Índia. Agora viajamos para Ladakh, na Índia. Ali existe uma estrada conhecida como Magnetic Hill. O nome parece explicar tudo. Segundo a lenda local, uma força magnética seria capaz de puxar veículos ladeira acima. E a cena realmente impressiona. Um carro parado, colocado em ponto morto, começa a se mover aparentemente contra a gravidade. Mas será que existe um gigantesco imã escondido nas montanhas? Provavelmente não. Mais uma vez, a principal explicação envolve uma ilusão de inclinação. A paisagem ao redor cria referências visuais que confundem nosso cérebro. Uma descida parece uma subida. E quando o carro começa a rolar, temos a sensação de que algo está puxando o veículo. Na realidade, é a gravidade fazendo exatamente o que deveria fazer. O curioso é que, quando você sabe que está diante de uma ilusão, ainda assim é difícil enxergar a estrada corretamente. É quase como se o próprio cenário estivesse mentindo para você. Número 8. Mystery Spot, Califórnia. Agora imagine entrar em uma pequena construção e descobrir que seu corpo parece desafiar o equilíbrio. Uma pessoa fica inclinada. Outra parece estar em uma posição completamente diferente. Objetos parecem rolar para direções inesperadas. E até o chão parece estar errado. Esse é o Mystery Spot, na Califórnia. O local ficou famoso justamente por suas ilusões. A construção foi organizada de maneira que paredes, chão e outras referências visuais fiquem inclinados. O cérebro normalmente usa essas referências para descobrir o que é horizontal e vertical. Mas quando elas estão distorcidas, nossa percepção começa a falhar. Você pode estar fisicamente inclinado e sentir que está completamente reto. Outra pessoa pode estar em uma posição parecida e parecer muito mais inclinada. É por isso que algumas pessoas saem desses lugares convencidas de que a gravidade funciona de maneira diferente ali. Mas não funciona. O que mudou foi a maneira como o cérebro interpreta o ambiente. E isso é muito mais fascinante do que parece. Número 7. Hasseltrak Playa, Vale da Morte. Agora chegamos a um dos maiores mistérios naturais dos Estados Unidos. No Vale da Morte, na Califórnia, existe uma enorme planície conhecida como Hasseltrak Playa. E espalhadas pelo local existem pedras que parecem se mover sozinhas. O mais estranho não é apenas a pedra mudar de lugar.
É o rastro que ela deixa atrás de si. Alguns desses rastros podem se estender por dezenas de metros. Durante décadas, ninguém conseguia observar claramente o fenômeno acontecendo. As pedras simplesmente apareciam em posições diferentes. Isso gerou inúmeras teorias. Mas a explicação envolve uma combinação rara de gelo e vento. Durante períodos específicos, uma fina camada de água pode congelar sobre a superfície. O gelo forma placas ao redor das pedras. Quando essas placas começam a quebrar e o vento sopra sobre a superfície, elas podem empurrar lentamente as pedras. O resultado é uma cena que parece sobrenatural. Número 6. Devil S. Catley, Minnesota. Agora imagine uma cachoeira que parece engolir metade da água que recebe. Isso acontece no Devil's Catley, em Minnesota. O rio chega até uma grande queda e se divide. Uma parte da água continua seu caminho normalmente. A outra despenca dentro de uma enorme abertura na rocha. E então surge a pergunta: para onde vai essa água? Durante muito tempo, surgiram histórias sobre túneis subterrâneos gigantes, cavernas misteriosas e até passagens para lugares desconhecidos. Mas não precisamos de um portal para outra dimensão. A explicação está na própria estrutura geológica da região. A água consegue entrar em cavidades e canais naturais dentro da rocha, tornando seu percurso difícil de acompanhar visualmente. O interessante é que a água não desaparece de verdade. Ela simplesmente desaparece da nossa visão. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Número 5. Salar de Uyuni, Bolívia. Agora vamos para um dos lugares mais surreais do planeta. O Salar de Uyuni, na Bolívia. É a maior planície de sal do mundo. Durante a estação chuvosa, uma fina camada de água cobre parte da superfície. E o resultado é impressionante. O chão começa a refletir o céu. O horizonte praticamente desaparece. As nuvens parecem estar abaixo dos seus pés. E uma pessoa caminhando pelo local pode parecer estar flutuando no céu. Mas não existe nenhum truque sobrenatural. É simplesmente a luz sendo refletida por uma superfície extremamente plana. A água cria uma espécie de espelho natural gigantesco. E nosso cérebro perde algumas das referências usadas para calcular profundidade e distância. Sem um horizonte claro, fica difícil distinguir onde termina o chão e onde começa o céu. É por isso que algumas fotografias do Salar de Uyuni parecem completamente editadas. Número 4. Gravity Hill, Canadá. Agora imagine colocar uma bola em uma estrada e vê-la aparentemente rolar para cima. Você olha. Confere novamente. E ela continua subindo. É justamente esse tipo de fenômeno que acontece em diversas Gravity Hills espalhadas pelo mundo. O segredo está novamente na percepção. Quando estamos em uma paisagem, nosso cérebro precisa decidir automaticamente o que é horizontal. Para isso, ele usa árvores, montanhas, estradas, edifícios e o horizonte. O problema aparece quando todos esses elementos estão inclinados. A referência fica errada. E uma descida pode parecer uma subida. Então, quando uma bola ou um carro começa a se mover, temos a impressão de que a gravidade está funcionando ao contrário. Mas existe uma pergunta que resolve o mistério. Subindo em relação a quê? Essa é a armadilha. O objeto está descendo em relação ao nível real do terreno. Só parece estar subindo em relação às referências visuais. É uma batalha entre percepção e física. E a física continua vencendo. Número 3. Pamukkale, Turquia. Agora prepare-se para uma paisagem que parece congelada. Pamukkale, na Turquia, possui enormes terraços brancos preenchidos por água azulada. À primeira vista, você poderia pensar que está olhando para neve ou gelo. Mas a realidade é muito mais interessante. Tudo aquilo foi formado pela ação de águas termais ricas em minerais. A água emerge do solo carregando diferentes substâncias. Quando entra em contato com o ambiente, parte desses minerais se deposita. Camada após camada.
Durante milhares de anos, esse processo criou os famosos terraços brancos. O resultado parece artificial. Quase como se alguém tivesse construído uma enorme escadaria de mármore. Mas foi a natureza que fez tudo isso. E existe outro detalhe curioso. A combinação entre a superfície branca e a água cria reflexos intensos, fazendo a paisagem parecer ainda mais surreal. É um exemplo perfeito de como processos simples, repetidos durante muito tempo, podem produzir algo que parece impossível. A natureza não precisa correr. Ela tem milhões de anos. Número 2. Eternal Flame Falls, Nova York. Agora imagine uma cachoeira. Água caindo. Pedras molhadas. Vegetação. Tudo completamente normal. Até você perceber uma chama queimando atrás da água. Parece uma cena de filme. Mas existe de verdade. É a Eternal Flame Falls, no estado de Nova York. Atrás da pequena cachoeira existe uma abertura na rocha por onde escapa gás natural. Quando esse gás encontra uma fonte de ignição, uma chama pode permanecer acesa enquanto houver combustível suficiente chegando à superfície. E é justamente isso que cria aquela cena absurda. Água e fogo no mesmo lugar. A primeira reação é pensar: isso não deveria ser possível. Mas a física não diz que água e fogo jamais podem coexistir. A chama precisa de combustível, oxigênio e uma fonte de ignição. A água da cachoeira simplesmente não consegue apagar completamente a chama porque o gás continua chegando por baixo. O resultado é uma combinação espetacular. Uma cachoeira, uma chama e uma pequena abertura na rocha alimentando tudo. Parece uma falha na realidade. Na verdade, é apenas a realidade sendo muito mais criativa do que esperávamos. Número 1. Socotra, Iêmen. E chegamos ao lugar que talvez mais pareça ter sido transportado de outro planeta. A ilha de Socotra, no Iêmen. A paisagem é tão diferente que, ao olhar algumas fotografias, você pode facilmente imaginar que está vendo um cenário de ficção científica. Existem árvores com formatos extremamente incomuns. Plantas que parecem enormes cogumelos ou guarda-chuvas. Montanhas rochosas. Paisagens áridas. E espécies que não são encontradas em praticamente nenhum outro lugar. Uma das plantas mais famosas é a árvore sangue de dragão. Sua copa possui um formato estranho, quase perfeitamente espalhado, criando uma aparência que parece saída de um planeta alienígena. Mas a explicação está na evolução. Socotra ficou isolada geograficamente durante milhões de anos. Esse isolamento permitiu que muitas espécies evoluíssem de maneiras diferentes das encontradas em outras partes do mundo. E quando a evolução tem tempo suficiente para experimentar, o resultado pode ser extraordinário. É por isso que algumas espécies da ilha parecem tão estranhas para nós. Elas não foram criadas para parecer familiares. Foram moldadas pelas condições daquele ambiente. E existe uma ironia interessante aqui. O lugar mais alienígena desta lista não precisa desafiar a gravidade, o magnetismo ou qualquer outra lei da física. A própria vida já conseguiu criar algo suficientemente estranho. Agora pense em tudo que vimos. Carros que parecem subir. Pedras que parecem andar sozinhas. Cachoeiras que parecem engolir água. Chamas escondidas atrás de quedas d'água. Desertos que se transformam em espelhos. E uma ilha onde algumas plantas parecem ter vindo de outro planeta. Mas existe uma coisa em comum entre todos esses fenômenos. A física não está quebrada. Nós é que nem sempre conseguimos interpretar corretamente aquilo que estamos vendo. Agora quero saber de você. Qual desses lugares mais surpreendeu? A estrada onde os carros parecem subir? As pedras que atravessam o deserto? A cachoeira com fogo? Ou o gigantesco espelho natural da Bolívia? Comente o número aqui embaixo. E se você gosta de lugares estranhos, fenômenos inexplicáveis e curiosidades que fazem você questionar o que está vendo, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Porque existem muitos outros lugares na Terra onde a realidade parece ter sido programada com algumas regras diferentes. E talvez o próximo seja ainda mais estranho. Até o próximo vídeo.